Fala pessoal do grupo, tudo bem com vocês? Hoje, como eu prometi mais cedo, eu vou mandar para vocês esse vídeo, que é um vídeo sobre a análise dos últimos 5 anos do vestibular, né? E para falar sobre a análise desses últimos 5 anos, eu vou falar um pouquinho também como a prova cobra, qual que é o perfil dessa prova, né? Que a gente vai ver aqui do Enem. Então, esse foco Enem é um foco interessante porque o Enem ele difere de vários outros vestibulares. Às vezes o conteúdo programático é o mesmo, né? Você vê a mesma cobrança na Unesp, a mesma cobrança na Unicamp, a mesma cobrança, né, na Federal de Berlândia, e aí você se ilude achando que é um vestibular igual aos outros. Não é, tá? Então o Enem, como uma prova mais ampla, né, um exame nacional do ensino médio, ele tem as suas peculiaridades. Então eu vou mostrar para vocês aqui, vou dar um share screen, o site que eu uso para fazer os levantamentos de vocês. E eu vou escolher aqui os últimos 5 aninhos. Por que eu escolho 5 anos, tá? Porque mais que isso, você acaba destoando um pouco do padrão. Então, peguei de 2020 a 2016, né? Importante lembrar disso, perdão, nem 2019 a 2015. E a gente, em cima desses 5 anos de vestibular, a gente consegue ver o padrão da prova, porque muitas provas vão mudando ao longo dos tempos. Então, eu quero fazer uma questão de 1998 da FUVEST. É um problema, né? A FUVEST não cobra mais daquele jeito. Como, se você não tiver mais o que estudar, ótimo, mas é bom que você, né, tenha isso em mente, que o Enem ele pode mudar essas características. Estou pegando só o Enem principal, tá? Não estou colocando aqui o PPL, que é para pessoas privadas de liberdade, não estou colocando o Enem cancelado, não estou colocando o Enem Libras, estou colocando só o Enem, né, a prova principal do Enem, a aplicação principal. E aí, o Enem não tem questão, né, analítica, não tem questão dissertativa, é só questão objetiva. Então, a gente coloca aqui todas as questões e a matéria, vamos começar por filosofia. Olha que mágico, gente. O que mais caiu em filosofia no Enem nos últimos 5 anos? A primeira informação nossa, muitos alunos ficam preocupados, né, porque é uma filosofia temática. Então, eu já vou abrir para vocês para ver quais temas são os mais interessantes. Depois, filosofia moderna, o Enem gosta, né, do empirismo, do racionalismo, o Enem gosta dos autores da modernidade, falaremos um pouco deles. Filosofia antiga, né, também muito importante, eu sempre considero os 3 primeiros os mais importantes. E aí, filosofia contemporânea, que tem caído bastante ultimamente, mas historicamente, nos últimos 5 anos, é uma das menores cobranças. E medieval, né? Medieval quase nunca cai, é parecido. Então, esses gráficos podem enganar vocês às vezes, porque vocês veem aí o período de 5 anos, mas nos últimos 2 anos, 3 anos, tem aparecido questões um pouquinho diferentes. Então, eu já falo disso com vocês. Vamos dar uma olhadinha um por um, né, nas divisões da matéria atual. O que seria temática? Quais temas são mais importantes para vocês analisarem? Bom, primeiro tema, eu acho que ética é sempre fundamental, está concorrendo aí com política. Então, ética e política, 2 assuntos que o Enem adora cobrar. E aí vale de tudo, né? Você comparar Kant com os utilitaristas, vale você, né, pegar uma teoria aristotélica e perguntar sobre ética aristotélica, o que é ética para Platão. Então, ética, de uma forma geral, é a reflexão que a gente faz sobre as virtudes. É a área da filosofia que tenta buscar o bem viver, né, a vida virtuosa. E cada autor tem o seu molde ético, né? Cada autor tem a sua ideia, como refletir sobre a virtude, cada um deles faz de um jeito. Então eu penso que ética é um assunto que vocês não podem deixar para trás. Ética é um assunto fundamental no Enem. Tem alguns alunos que têm dúvida, né? A diferença entre moral e ética. Eu não gosto muito de falar de diferença, né? Porque elas são muito complementares em muitos pontos. E eu falo disso num vídeo do YouTube. Se vocês quiserem ir para o YouTube do Filo na Rede, aula de Platão, parte 2, eu coloco isso, né? Quando eu falo de ética platônica, eu tento dar uma geral nesse sentido. E filosofia política, né? Então, filosofia política a gente colocaria aí Maquiavel, a gente colocaria aí Thomas Hobbes, a gente colocaria os autores que falam sobre política. O próprio Aristóteles, a obra política dele já caiu algumas vezes no Enem nos últimos anos. Teoria do conhecimento, onde está o conhecimento, né? No mundo das ideias ou no mundo material, a teoria do conhecimento, a epistemologia, né, dos autores é muito importante. E, por último, questões transversais, né, que envolvem aí sexualidade, educação, trabalho, filosofia das ciências. Eu colocaria como foco de estudo os 3 primeiros. Os 3 primeiros é uma preocupação que vocês têm que ter em todos os autores que vocês estudam. Qual é a visão ética do autor, se ele tiver? Qual é a visão política do autor, se ele tiver?
qual é a forma dele adquirir conhecimento. Ele defende que o conhecimento está onde, surge de onde, é adquirido de que forma. Então, esse ponto, eu acho, na filosofia é fundamental. Então, temática, né? Vou colocar aqui para vocês também o que mais cai na filosofia moderna, que é o nosso segundo ponto. Renascimento, né? Gente, Renascimento é uma base para quase todas as provas. Eles adoram o Renascimento, que sem o Renascimento cultural, a gente não teria a ciência moderna, a gente não teria os desbravadores que depois criaram o que a gente chama de revolução científica. E o racionalismo cartesiano, então eles adoram cobrar o Descartes. Descartes quase sempre cai na prova do Enem, tá? Guardem isso para a vida de vocês. Filosofia alemã, a gente está falando principalmente de Kant, né? E tem caído um pouco de Nietzsche também no vestibular de vocês. E empirismo britânico e utilitarismo um pouco menos, então eu focaria nos dois primeiros, né? Lembrando que empirismo, Locke, David Hume, Francis Bacon, aqueles que acreditam na experimentação na hora de coletar os dados da experiência. E para vocês ficarem tranquilos, filosofia antiga. Né? Filosofia antiga, o Enem sempre gostou muito de cobrar os pré-socráticos. O único ano que não cobrou os pré-socráticos foi o ano passado, 2019, não teve uma questão de pré-socráticos, mas é uma tradição no Enem cobrar pré-socráticos. Também puderam, né? Esses pré-socráticos investigam as origens do universo, não tem polêmicas políticas. Então, numa prova que a gente avalia, né, dentro de um governo, que é uma prova menos ideológica, seja lá o que eles classificam como ideologia, porque falar isso já é uma ideologia. Uma prova que não seja marxista, por exemplo, não tem um tom político, uma prova assim é uma prova que pode cobrar assuntos mais técnicos. Então, pré-socráticos ainda segue sendo uma boa pedida. Helenismo, estoicismo, também filosofias éticas, também muito cobradas, né? Quase todo ano caem. Sócrates aparece de vez em quando, Aristóteles. Percebam que o Enem, na filosofia antiga, ele cobra outros assuntos, né? Que os vestibulares geralmente focam em Platão e Aristóteles. Aqui não, aqui cai muito pré-socráticos e cai muito filosofias helenísticas, né? Principalmente o epicurismo, que é muito importante que vocês aprendam para o Enem de vocês. Puxadinha a prova do Enem, tá? A prova do Enem já foi muito desconsiderada nos anos anteriores, que ela era uma prova interpretativa, né? Ela acabou virando uma prova mais conteudista na filosofia. Então, isso acabou elevando o padrão de cobrança do Enem e os alunos, né, têm que saber conteúdo e interpretação. Então, não sosseguem muito aí na filosofia do Enem, achando que vai chegar na sua prova, vai ser como era o Enem 2009, né, que você via lá pera, banana, maçã, Sócrates, né? Isso não acontece mais, já faz um bom tempo. Eu sempre falo isso em aula. E sociologia, vamos dar uma olhadinha em sociologia. Temática também, né? Os vestibulares gostam de temas sociológicos, então sociologia temática, nos últimos 5 anos, é a primeira cobrança. Segundo lugar, poder, Estado e política, né? Poder, Estado e política, as teorias envolvendo aí o domínio do Estado sobre o indivíduo, a ideia, né, de regulamentação, do Weber. Então, quando a gente pega o poder do Estado para o Weber, o Estado weberiano, né? O monopólio do uso da força, da violência, questões de legitimidade, eu penso que a gente está dentro do assunto poder, Estado e política. Diversidade cultural e estratificação social, o Enem gosta, né, de colocar tradicionalmente a diversidade cultural. Então, dentro do Brasil, a gente tem uma nação, né, brasileira, que se propõe uma nação brasileira cheia de regionalismos. Então, até que ponto existe uma identidade nacional? Até que ponto as culturas elas não são completamente diferentes, né, na forma de vivência? Então, aspectos culturais brasileiros o Enem adora cobrar e é claro que isso tem uma importância na formação de vocês, né? Principalmente patrimônio material, imaterial, saber essas divisões. Eu estou preparando para vocês, né, videozinhos sobre isso, fiquem tranquilos. Teoria sociológica, os autores puros, né, em quarto lugar. Weber, Durkheim, Comte, eles têm caído nos últimos anos, bastante também na prova de vocês, e aí movimentos sociais, e a gente para por aí, né? Trabalho, produção. Então, os 4 primeiros aí eu acho que são interessantes você focar e entender a cobrança do Enem. Vamos ver o que é uma sociologia temática, gente. Quando eu falo em temática, quais são os temas primordiais para o Enem? Né? Primeiro, o Enem gosta dessa interdisciplinaridade com a antropologia, né? Para você tentar entender a sociologia ela é uma das ciências sociais, mas ela pode ter relação com outras ciências sociais, como a antropologia, a psicologia social, que vai estudar a psique das massas. A gente tem uma série de influências aí que quem conhece bem o Enem sabe do que eu estou falando, né? Joga um texto de algum autor e pede para você relacionar com aspectos atuais ligados às outras ciências sociais. Sociologia da cultura, então eles gostam muito, né, de analisar
culturalmente a sociedade. Sociologia brasileira, eles trazem de vez em quando um ou outro autor, né? Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, e uma sociologia econômica, ligada principalmente à questão do trabalho, né? A questão de como você desenvolve aí as teorias liberais e como isso impacta a sociedade. Então, liberalismo, né, estatismo, o Enem gosta disso. Lembrando que muitas questões do Enem, elas a gente mapeia como ciências humanas, né? Então, não tem uma sociologia pura, né, em algumas questões, em outras são bem conteudistas, bem sociológicas, tá? Lembra que o Enem tem essa parte, né, do Enem que a gente percebe nas humanidades uma relação entre questões. Então, pode aparecer a história do Brasil com sociologia brasileira falando do tema da escravidão. Pode aparecer, por exemplo, história geral, trazendo a noção de capital cultural do Pierre Bourdieu no desenvolvimento das sociedades em relação à educação. Então, você pode pegar um autor e relacionar com contextos variados e disciplinas variadas. Esse é o Enem de vocês, tá? O Enem de vocês, ele é um desafio, não desconsiderem o Enem. Eu dou aula em algumas turmas no presencial, que eu falo de Enem, né? Eles já começam, meu Deus, faz um barulhinho, né? A bombinha caindo, né? Que decepção. O Enem, não, gente, o Enem já tem sido uma prova bem competente nos últimos anos, tá? Então, para a gente finalizar esse vídeo, para ele não ficar tão longo, já está mais longo do que eu planejava, lembra que a prova do Enem, né? Ela tem uma aplicação só, uma fase, né? Para vocês fazerem. Geralmente vem, né, um monte de questão. A gente mapeia às vezes na prova do Enem mais questões de filosofia e sociologia do que questões de história geral, né? O Enem foca muito nessa parte que a gente trabalha. E eles gostam que você misture interpretação e conteúdo. Então, aviso, tá? O Enem, ele está mais conteudista nos últimos anos, sim, tá? E quem não sabe filosofia, geralmente não vai muito bem na prova do Enem, tá? Tem que saber. Eu acho que a sociologia é mais simples no Enem, ela é mais interpretativa. Agora, a filosofia tem sido, sem dúvida nenhuma, as humanidades, acredito eu, junto com a geografia física, a prova mais conteudista que a gente tem, tá bom? Espero que essas informações ajudem vocês a, né, estudarem para o vestibular. Na necessidade, ver o vídeo de novo, né, ele vai ficar aí disponível para vocês. Dá uma printadinha na tela dos levantamentos para você poder ter eles aí também, tá? E esperem aí a nossa próxima comunicação, né? É estranho falar isso, mas eu vou mandar para vocês mais vídeos e vou alimentando vocês, beleza? Tranquilos? Um beijo no coração de vocês e até a próxima, gente.